Fala pessoal, tudo bem? Vamos que vamos, começando mais uma live de segunda, sempre com convidados. Hoje nós estamos aqui mais equipados aqui com mais equipamentos, né, ligados e tudo mais. Então vou dar aqui uma mostrada para vocês aqui, ó. Franciele vai estar respondendo a galera aqui. Deixa eu só pegar o coisa que caiu aqui. Franciele vai estar aqui me auxiliando. A Franciele trabalha no marketing com a gente aqui. Vai estar me auxiliando com os comentários, com as possíveis perguntas que possam surgir no decorrer da nossa live, tá? Então ela vai estar passando pra gente aqui. Hoje a nossa live é com uma amiga minha, uma grande amiga minha, a dona Milena Lidor. A Milena ela é especialista em formatação de franquias. O que é ser especialista em formatação de franquias, né? Na verdade, isso é pegar uma empresa e transformar essa empresa em um negócio que pode ser multiplicado. Basicamente é isso. Então você pega o que você faz no seu negócio hoje e começa a aumentar esse negócio e multiplicar esse negócio, tá? Então essa é a ideia. E como é que se faz isso? Através da criação de processos. Então como é que se criam processos? Então como é que eu faço isso? A Milena já entrou aí, ó. Só vai dando um retorno para mim, pessoal, como é que tá o áudio aí, pra gente poder, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se não tá travando, pra gente poder já começar, se for o caso, melhorar, né? Tentar fazer alguma coisa aqui, mas vai falando pra mim aí, tá? Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Milena, vou esperar mais alguns minutinhos, alguns poucos minutinhos aí, tô só esperando a Franciele se posicionar aqui, mais 3 minutinhos eu vou chamar a Milena, tá? E aí a gente vai começar a falar disso. Será que tem possibilidade de eu fazer o meu negócio aumentar, né? A gente vê redes de oficina aí, as redes grandes de oficina aí, De Pascoal, agora começaram a surgir mais algumas outras, né? Como é que esses caras conseguem fazer isso, né? Sem julgamento nenhum, né, para o trabalho de um ou de outro, não é a nossa função aqui, mas como é que esses caras conseguem tomar conta de tanta oficina? E eu sozinho tô sofrendo para cuidar da minha. Como é que o cara consegue lá fazer a gestão de uma rede grande lá de negócio e eu, com uma só, tô com problema na hora de contratar funcionário, eu tô com problema, eu mando o funcionário fazer as coisas, ele não faz. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar. De segunda-feira, como eu já disse antes, é o dia da nossa live com convidados, tá? E o que é a live com convidados? Eu me baseei neste livro e num treinamento que eu fiz. Este livro aqui, O Mito do Empreendedor, num treinamento que eu fiz. Legal que a galera tá comprando o livro, né, e tá me mandando. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Eu sou um grande defensor da leitura e, no caso nosso de negócio, né, de empresa, de você ler este livro. Então, quem comprar um livro desse aqui e começar a ler, faz favor, tira uma fotinha do livro lá e me marca no Instagram, que é bem legal saber que vocês estão lendo. Bom, então, me baseei nisso aqui. Então, toda segunda-feira a gente faz uma live com algum convidado, e nem sempre esse convidado vai ser do segmento automotivo, porque na segunda-feira a gente vai discutir assuntos que não são assuntos técnicos. Como é que eu vou tocar melhor um negócio, como é que eu vou fazer com que esse negócio funcione melhor. Então, isso é o que a gente faz na segunda-feira. Mais um minutinho, eu vou chamar a Milena aqui, a galera tá entrando ainda aí, né? Estão movimentando aí, então mais um minutinho eu já chamo a Milena pra gente começar. Tá bom, pessoal? Então, vai dando um retorno aí pra mim, como eu já disse, de áudio aí. Fala pra mim aí, quem tá aqui agora, que é dono de negócio, que é dono de oficina, ou que quer montar um negócio, comenta aí pra gente entender quem são as pessoas que estão assistindo essa live hoje aí. Por favor. Tá calor aqui, gente. Tá tudo certo aí, Fran? E hoje a gente está transmitindo no meu perfil pessoal, né, do Facebook, está transmitindo lá no Instagram do Infracursos, né, estamos transmitindo no Infracursos aqui, essa transmissão é oficial, né, a gente também está copiando isso no Facebook particular meu,
Facebook da escola, na página da escola, na página do Infracursos, e também estamos compartilhando isso no canal do YouTube do Infracursos. Eu vou chamar a Milena agora para a gente começar a bater um papo aqui. Ah, ela aí, ó. Daqui a pouquinho, vamos lá? Olá! Olá, tudo bem, Márcio? Tranquilo? Como é que você tá? Como é que passou? Tranquilo, tudo bem. Eu Tranquilo. geralmente falo tudo ótimo, mas eu tô tomando um pouco de cuidado de falar tudo ótimo, porque a gente precisa olhar do lado, né? Mas tá tudo caminhando bem, graças a Deus. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não acho que eu nunca soube essa resposta, então eu vou te fazer. É Lidor ou Lidor? Lidor. Lidor, então Não tá tem bom. um acento, não tem um acento, mas a pronúncia é Lidor. Lidor. Bom, se apresenta pra galera aí, nós estamos em... Não sei se você ouviu falando aí, mas nós estamos em tudo quanto é lugar hoje. Então nós estamos... Vai ter uma galerinha aqui, outra galerinha ali, então a gente vai juntando o pessoal aí. Eu tava doida se apresenta pra aí. as lives, que eu só via que você chamava o povo e não me chamava. Não, mas você tem espaço garantido aqui, ó. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Milena Lidor, sou fundadora da Franquear, é uma empresa de consultoria especializada em gestão e desenvolvimento de resultados. O nosso principal core é gestão de redes de negócios, franquias, licenças, concessões, redes próprias, canais de expansão. Hoje a nossa sede é em São José do Rio Preto, mas nós atendemos 12 estados brasileiros. Estamos, não sei se eu te falei, Márcio, mas a gente está com projetos em Portugal, Espanha e Paraguai. Olha! Graças legal. aos processos. Não sabia, né? não. Graças aos processos. Sim. Sim. Muito bom. Bom, e aí, vamos lá. Do Infra, né? Como a gente se conheceu. O Infra... Vai que vai. Você pode falar do processo de formatação? Fica à vontade. Nós não temos nada para esconder. Não combina nada, né? Não, aqui... Pessoal, para quem não sabe, a gente não combinou. Eu conversei com a Milena faz uns 15 dias atrás. Daí eu liguei para um amigo meu, falei, cara, preciso colocar um cara na segunda-feira, porque era uma programação, eu ia trazer um professor numa live. Daí a gente está preparando um material para liberar e o material ainda não ficou pronto. Eu achei que era hoje ele. Daí eu liguei para um outro amigo meu que não estava agendado ainda, convidei, depois desconvidei, porque eu falei, nossa, tá errado, né? Que era eu. E aí, então, eu tinha falado com você. Então, e na verdade, então ficou nessa aí. Então, na verdade, a gente, para quem não sabe, a gente não conversou nada. Eu conversei com a Milena essa semana, inclusive, mas não foi nesse assunto. E estamos, semana passada, né? E estamos aí, mas pode falar, fica à vontade, pode falar. O Infra, falei bastante de você esses dias aí, com uma cliente nossa, né? O Márcio, além de ser um grande conhecedor de processos, ele é um grande conhecedor de marketing digital. E o Infra, a gente tem um carinho muito grande pelo Márcio, pela Vera. Franquear foi responsável pela formatação do Infracursos para o franchising. E logo que a gente começou o processo, né, Márcio? Veio essa loucura de pandemia. Então a gente está aqui firme e forte, aguardando para voltar no vapor aí. A gente ainda estava no... Ela falou que eu sou grande conhecedor. Não sou grande conhecedor, não, mas eu conheço, dou mais paulada no marketing digital aí. E o processo estou aprendendo. E então, o que acontece? A gente parou, na verdade, a campanha, porque a gente estava calibrando os negócios aqui. Isso. E aí deu toda essa história aí, que não vou entrar no mérito. Muita gente já sabe a minha opinião, então não vou entrar no mérito. Mas mas a gente volta. Eu acho que daqui a pouco a gente está normal. E eu acho que para você também que está aí vendo a gente e que está com um problema agora, talvez no teu negócio, cara, é hora de olhar para dentro do negócio pensando que já está mais tranquilo, né? E crescer, né? A diversidade faz a gente crescer, né? Então, assim... Aliás, Márcio, assim, foi uma surpresa positiva para mim
em vários segmentos, e segmentos que foram impactados assim fortemente, como por exemplo, saúde e beleza, serviços de estética, teve um impacto gigante. E o que essas redes se reinventaram, o que elas cresceram, você acredita que bateram recorde de faturamento, não só ela, vários outros clientes nossos, mas porque se reinventaram, porque criaram novos canais. E aí, não sei se a gente já vai entrar em processos, mas só fazer uma observação. Isso tudo só foi possível, essa reinvenção, porque eles tinham processos anteriormente. Então, ficou muito mais tranquilo, se eu posso usar essa palavra, né? Muito mais tranquilo pensar em coisas novas, porque o processo fazia com que eles conseguissem caminhar. Então, o processo tem tudo a ver, assim, para crescer, para se manter, para inovar. Foi graças ao processo que eles conseguiram isso. Bom, pessoal, eu vou só falar um pouquinho, definir um pouquinho o que é um processo, porque talvez tenha gente aqui que não sabe direito o que é isso, né? Legal. Então, eu vou dar um exemplo aqui, fora do nosso padrão aqui. Às vezes você vê, por exemplo, acho que talvez não tenha ninguém aqui, ou pouca gente nunca foi num drive do McDonald's. E para mim é o melhor, a empresa mais bem organizada com relação... Você gostando do lanche ou não, não tem discussão, né? Não tem discussão. Porque funciona, né? Então lá no McDonald's, o camarada que... Primeiro, só tem a molecada mais nova que trabalha lá, né? A garotada mais nova, poucos mais velhos, né? Então, e o pessoal tem uma rotatividade relativamente alta para quem vê, não sei qual que é esse número, mas eu acho que tem uma rotatividade de funcionário. E o que acontece? Né? Para quem já assistiu o filme lá, Fome de Poder, vai entender o que eu estou falando. Quem não assistiu, assista, que é um bom filme. Né? Então o camarada lá, que é contratado, sabe quanto tempo ele tem que deixar um hambúrguer assim, mas quanto tempo ele tem que deixar assim, para depois montar o lanche. Né? Então, se você tem problema com o teu funcionário, cara, o cara não lava nem o banheiro, né? É porque te falta processos, não tem como. O cara não vai adivinhar o que ele tem que fazer, você tem que desenhar, né? A gente precisa de rotina. Márcio, e o quanto gera estresse isso, né? Não ter o processo, você cria expectativa no outro, espera que ele faça, você não vai fazer. Porque às vezes ele nem sabe o que tem que ser feito, né? Exatamente. Então eu sou um grande defensor de ter tudo desenhadinho, bonitinho, né? Então, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro, e a gente vai fazendo assim, né? Porque assim funciona legal, normalmente com raciocínio lógico, tá? Às vezes também não tem, às vezes é a ordem que tem que ser feita e acabou, e segue o processo, porque aí quem tem que executar não precisa pensar, né? E aí você começa a conseguir contratar gente... eu vou falar uma palavra aqui que talvez possa ofender alguns, mas a gente consegue contratar gente mediana. Eu não preciso ter estrela do negócio, eu consigo ter gente que cumpre o processo, e é só isso que eu preciso, né? E você sabe, basicamente, muitas pessoas, Márcio, são muito felizes. Eu penso que não é ofensa nenhuma usar essa palavra, porque tem pessoas que são muito felizes cumprindo o processo, que querem fazer isso, que não quer... atuar com estratégia, com criatividade, não, eles querem um processo para seguir. Eu participo de muitos processos seletivos, né, nos clientes. E é bastante comum, enquanto a gente está ali no processo seletivo, conversando com esses candidatos, eles falarem isso. Olha, quando eu for contratado, eu vou ter alguma coisa que eu vou poder seguir, que vai ter o passo a passo para eu seguir? Eles pedem isso. Porque pode ser que, eu não sei se conscientemente ou inconscientemente, eles entendem que se tiver um processo para seguir, o resultado do trabalho deles vai vir de forma mais rápida, né? E na verdade vai mesmo, né? Porque ele vai conseguir entregar o que precisa ser entregue, e aí, se o cara for um pouquinho destaque, se ele tiver um pouquinho além daquele cargo que você colocou, ele vai começar a somar nesse processo, ele vai começar a colocar outras coisas novas, outras funcionalidades nesse processo que talvez vai melhorar e vai fazer a coisa render mais. Eu acho que é por aí. Para nós aqui, depois que a gente nem está 100% ainda, a gente colocou, pegamos o que vocês começaram aqui, fizemos mais da nossa cara, e aí
estamos aumentando isso e depois disso a gente começou diminuiu as nossas dores de cabeça para menos da metade com relação a isso, né? Então a gente consegue, e você consegue colocar um funcionário novo mais fácil para trabalhar, inclusive, né? Então não tenho tanto tempo de maturação, de contratar alguém, e esse cara demorar para aprender o que você fez. Não, tá escrito aqui, amigo, pega esse livrinho aqui, e é isso que você tem que fazer quando aquilo acontecer, e aí a gente vai desenvolvendo mais rápido. Sabe quando a gente sabe que a gente não tem processo na empresa? Uma das situações é assim: você contrata um colaborador novo para a tua empresa. E aí, sei lá, você contrata ele para alguma função, que na tua cabeça ele está contratado para aquela função. Quando ele passa por todo o processo seletivo, quando o colaborador começa, ele pergunta assim para você, no primeiro dia de trabalho: o que é que eu vou fazer? E aí você diz assim: você vai me ajudar em tudo aqui na empresa. Eu vou precisar da tua ajuda em tudo. Isso é típico de uma empresa que não tem processos. Porque se a empresa tem processos, a tua resposta vai ser: nós temos os... Aliás, eu até fiz aqui uma sequência para passar para quem está aqui com a gente, Márcio, de uma fórmula muito, muito prática de como é que, a partir de amanhã, eles podem implantar processos aí na empresa deles. E mesmo que aqui não estejam empreendedores. Porque se eu trabalho numa empresa e eu quero que essa empresa cresça, eu quero que essa empresa tenha organização, eu posso sugerir isso para o meu líder, para o meu diretor, para o meu gestor, enfim. Então, se a empresa tem processos, o que eu deveria responder nesse momento? Olha, aqui nós temos o departamento X, Y, Z, e você vai atuar em 2 desses departamentos, realizando essas atividades. Percebe? É muito diferente do que você falar para ele: olha, eu quero contar com você e você vai me ajudar em tudo. Porque às vezes envolver em tudo. E é muito pelo contrário, ele vai ficar perdido por não ter os processos. Sim. Olha o Vini tá aí. Tá dando um lag aqui no tua... Caçadores de bom exemplo. Mara, é a coisa mais linda do mundo. Tá dando lag no teu áudio, Milena. Tá dando um lag aqui. Não sei nem o que é isso. Tá demorando para aparecer aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Melhorou. Melhorou mais ou menos. Vamos lá. Oi. Foi? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô. Tá, vamos lá. Melhorou aqui. Tem até não sei que bandeira é essa, mas é alguém de fora do Brasil. Vamos lá. É o Vinícius, lá de Portugal. Ixi, travou. Portugal. Vamos lá? Eu vou te derrubar aqui, você entra de novo. Espera aí. Bom, vamos esperar a Milena. Tá com um pouquinho de atraso o áudio da Milena. Mas é isso que ela falou, pessoal. Processo é vida nova, né? E às vezes o que a gente vê muito... Milena, eu tô te aguardando aqui, você me chama na hora que você entrar de novo. Isso, vamos lá. Chamar a Milena aqui. Ok. Voltei. Acho que melhorou, né? Eu troquei a internet aqui. Vamos ver se agora vai. Agora melhorou. Então é bem isso que você estava falando, né? Os processos vão fazer as pessoas, né, começarem a saber. Tem um cara que eu acompanho muito, eu acho que eu falo dele toda vez, né? E ele dá o treinamento em cima do livro do mito aqui, que é o Marcelo Germano. E o Marcelo fala muito que para você fazer o seguinte teste para o funcionário, vai lá e pergunta para ele qual é a função dele dentro da empresa, né? E se pergunta qual é a função dele dentro da empresa. Se você não tiver resposta, tá com um baita de um problema na mão, porque às vezes você contratou errado, você não tem processo, então eu acho que é bem por aí, né? Isso é tão comum, infelizmente, é muito comum. Eles não terem resposta para essa pergunta.
Travou de novo, Milena. Pessoal, vamos falando aqui enquanto ela... Então, esse Marcelo Germano, que é um camarada... Oh, voltou? Voltou? Oi, você tá perto do roteador ou não? Tá sem áudio Voltou? agora. Você tá me ouvindo? Ah, melhorou agora. Vai Eu tô lá. pertinho dele. Faz parte, pessoal. Nós estamos no Brasil. Ô, Vinícius, nós estamos no Brasil. Acho que aí na Europa a internet é melhor que a nossa, né? Faz parte. Você tá me ouvindo ou não? Eu tô te ouvindo, a tua imagem tá travada. Pode ir falando aí, que eu acho que tá todo mundo ouvindo. Tá bom. Tá pegando congestionamento. Oi. Eu tô. Vou tentar sair e entrar de... Pera lá. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Então, eu tô agora, Brendo. Então, nós estamos com a Milena Lidor, que é consultora de negócios, né? Então, ela trabalha com processos, ela trabalha aqui com várias situações que podem fazer o nosso negócio melhorar e muito, tá? Infelizmente, a nossa internet não tá muito legal, a internet dela lá não tá muito legal, tá? Mas eu tô esperando ela voltar aqui pra gente dar continuidade na nossa live aqui. É uma pena, né? Mas vamos ver se melhora aqui agora. Vamos lá. Vamos ver. E agora? Tá me ouvindo? Voltou melhor. Vamos ver se continua. Vamos tentar. Você estava falando, eu falei da questão de perguntar para o funcionário se ele sabia o que ele fazia, né? Se ele sabia o que ele tem que fazer dentro do negócio. E eu estava comentando o seguinte, que infelizmente é muito comum nem o empresário saber e muito menos o colaborador, porque se quem contratou não sabe isso de forma muito clara, quem foi contratado Sim. não vai conseguir ter essa clareza, né? Sim. Eu relacionei aqui, quero até que você vá complementando, assim, porque depois que a gente implantou os processos, e aliás, isso é um dos grandes diferenciais. A consultoria, ela não vive o dia a dia do negócio. Então, o que você fez, e a Vera, assim, de melhorar o processo, ele colabora demais para a performance do negócio. Quem dera todos fizessem isso, né? E aí a gente tem para trabalhar essa implantação do processo. Parece que travou, você está me ouvindo? Tá, o áudio está bom, pode continuar. Agora cortou. Se eu te falar aqui... Nada? Oi? Tô te ouvindo só, Milena. Pode falar, eu acho que melhorou. Eu vou falando aqui então. Vai falando. Se cortar, eu te falo. Tá bom. Primeiro, sentar e colocar a tua cabeça nos departamentos da empresa. Quais são os departamentos da empresa? Quando eu falo isso para empresários que têm poucos colaboradores, 1, 2 colaboradores, a resposta é sempre a mesma. Milena, mas a minha empresa é muito pequena. Aqui não tem departamento, é tudo uma coisa só. Às vezes eu converso sobre isso com quem é autônomo. E eu digo, quais são os departamentos da sua empresa? Toda empresa tem os seus departamentos, mesmo se autônomo. Porque, vou até pegar o exemplo do autônomo. O autônomo, ele não para dividir esses processos. Mas ele faz atividades administrativas e financeiras, ele faz comercial e marketing, ele entrega o produto ou o serviço dele. Então, para isso, ele tem um departamento ali de operações, que nós chamamos, ou um departamento de produção, um departamento de elaboração, enfim. Ele precisa dar um nome para isso que ele entrega.
Ele tem, Sim. ele tem, e dentro dessa entrega dele, ele tem outros ainda. Então, a primeira coisa é fazer essa relação de quais são esses departamentos. Fez a relação dos departamentos, aí a gente vai para o quê? E aí, Márcio, é onde tem um equívoco no momento em que a gente está implantando o processo. Porque as pessoas, elas acostumam a implantar processos com base em pessoas e não com base nos departamentos. Como é isso? É bem isso que você falou, né? Eles perguntam assim, eles falam assim, o João, ele faz essa atividade e essa atividade. E mapeia os processos da empresa a partir do que o João faz. E é errado. Sim. Porque o João foi começando a fazer processos para colaborar com algo, né? Foi acumulando atividades. E se você fizer o seu processo com base no que o João ficar confuso, muito confuso. Então, eu não posso fazer processo baseado no que as pessoas fazem. As pessoas vão entrar ali na frente, depois do processo pronto. Aí nós vamos para definir essas atividades. O que é feito. Cortou, Milena. Dentro de cada um desses departamentos. Não. Vocês estão me ouvindo? Cortou. Tá travado, Milena. Foi? Fala alguma coisa. Pessoal, bom, vamos lá. Faz parte do processo na internet que a coisa não funciona. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui. Conforme for, a gente abre essa live umas 3 da manhã, talvez a internet melhore. Ai, meu Deus. Se eu te falar o que eu Acho fiz que para essa live não travar, e tá travando. Você tá me O ouvindo? que você fez? Tô. Eu tô ficando em José Bonifácio, na casa da minha mãe, né? Durante a quarentena. Sim. Eu vim para Rio Preto, aqui em casa, só para fazer a nossa live, para não travar, porque a internet dela não é boa. E tá travando. Conforme for, se não der certo, a gente abre às 3h30 da manhã, pessoal, que aí eu acho que vai. Aí não tem mais ninguém. Gente, Nem acordado. Você ouviu até que momento? Então, picotou bastante. Você estava falando da parte em que a gente cria o processo baseado na pessoa e não na empresa. Isso. E não na empresa é um equívoco que nós fazemos, porque esse processo... De novo. O colaborador faz. Gente... Ai, ai, ai. É bom quando fica assim. Que louco. Pessoal, se a gente não conseguir, né, o que vocês vão fazer? Voltar de novo amanhã. É verdade. Mas, gente... Você tá me ouvindo agora? Caiu de novo. E agora? Tá ouvindo? Melhorou. Wilson, meu amigo, um beijo grande. A Cris. Tá me ouvindo? Melhorou agora, Milena. Acho que agora vai, vamos ver. Pelo menos a gente acha, né? Já travou de novo. Travou minha imagem. Fala da visão. Pessoal, tá travando muito, infelizmente. Né? A internet da Milena acho que não tá tão legal lá. E eu não sei se a minha tá travando. Dá um retorno para mim aqui.
como é que tá a minha aqui. Internet, às vezes é o Instagram. Então, fala para mim se estão me ouvindo bem, se não está dando lag aí, né? Se não está travando, porque às vezes é o Instagram. Outro dia a gente caiu o Instagram aqui, a gente não conseguiu fazer a live também, tá? Logo no comecinho, porque esse horário tem bastante gente, né? A concorrência é grande esse horário. Eu chamei a Milena de novo aqui, vamos ver se vai agora. Ó, tentei colocar no 4G. Vamos ver. Eu acho que vai, hein? Ficou melhor. Ficou Os melhor? 3 primeiros segundos tá indo, vamos ver. Vamos lá. Você sabe que para mim trava primeiro. Aí eu já fico aqui no prenúncio. Eu falo, ai meu Deus, ele vai parar de ouvir. Ó, vamos lá. Daqui a pouco acaba a live e eu não consegui nem falar metade do processo, gente. A gente abre de novo, não tem problema. Vamos lá. Então, só para recapitular rapidamente. Quando nós fazemos o processo baseado em pessoas, nós cometemos um equívoco, porque o conteúdo que a pessoa vai adquirindo no decorrer do período que ela está atuando na empresa são conteúdos de atividades de departamentos distintos. Não é a função exata pela qual ela foi contratada. Então, primeira coisa, departamentaliza. Depois que departamentalizou, o importante é criar as atividades. Então, é assim, é pegar um caderno mesmo, caneta. Não precisa, às vezes a gente acha assim, né, Márcio? Que para criar um processo precisa de um software, uma ferramenta, ultra, power. Gente, é papel e caneta. Então, criou os departamentos. E aqui, criou os departamentos, vai lá e assim, nesse departamento, quais são as atividades desse departamento? E vai criando uma lista, é uma lista. Então, para ficar fácil, você vai perguntar assim, o que eu faço dentro desse departamento? O que se faz dentro desse departamento? Vou dar um exemplo aqui só, Milena. Tá, vai. Por exemplo, entrou o Davi Barbosa aqui, né? O Davi, ele vende bateria. Legal. Então, o Davi faz tudo, mas ele deve ter alguém que atende o telefone. Então, o que essa pessoa que atende o telefone tem que falar alô e falar, né? O que ela tem que perguntar para o cliente, né? E como ela vai agir em determinadas situações. Basicamente, é isso que você está falando, correto? Então, por exemplo, o Davi, ele tem ali, esse exemplo que você deu, está dentro do departamento comercial dele. Ele tem um atendimento a cliente. Então, ele vai listar lá, atendimento a cliente. Dentro do... Não sei se ele faz pós-venda ou não, mas depois que o cara comprou a bateria, que ele levou embora a bateria, ele deve instalar essa bateria, ou se ele instala, ele vai fazer um pós-venda, aquela ligação. E aí, tá tudo bem e tal? Então, uma outra atividade, pós-venda. Para que esse cara chegasse até lá, o Davi deve ter feito alguma atividade de prospecção. Ou ele colocou um post nas redes sociais, ou ele colocou um anúncio num jornal, ou ele fez uma propaganda em algum lugar. Então, dentro do departamento comercial, os investimentos em mídia são outras atividades. Então, é tudo que esse departamento faz. O departamento administrativo e financeiro do Davi, ele recebe desse cliente. Então, entra no contas a pagar, recebimento, pagamento, enfim, é detalhar cada uma dessas atividades. Depois que detalhou essas atividades, bem detalhado, quanto mais detalhe, melhor. Eu vou descrever, aí eu vou pegar uma outra folha e vou assim, atividade de atendimento a cliente. É o como eu faço esse atendimento a cliente. Então, o cara para comprar a bateria lá do Davi. Quando eu chego lá para comprar a bateria do Davi, como é que as pessoas me recebem? Elas perguntam o que para mim? Quais são essas perguntas? Então, anota, relaciona essas perguntas. Olha, chegou aqui, eu vou perguntar tal coisa. Se o cliente responder tal informação, eu vou fazer uma outra pergunta. Por exemplo, eu não entendo desse segmento, você me ajuda aí? Por exemplo, para comprar bateria. Nunca comprei uma bateria na vida, Márcia. Que carro que é? Que carro que é? Que ano e tal? Então... Exatamente, são perguntas básicas. São perguntas básicas. E essas perguntas, que eu não sei, e essas perguntas precisam estar no processo. Sabe por quê? Se o Davi contrata você, que tem uma noção disso, você vai perguntar certinho. Se ele, coitado, contratar a Milena não vai saber nem para que lado que ela vai. Então, agora, se eu tiver um processo,
eu vou seguir exatamente, eu vou perguntar exatamente o que está ali. Então... Vou só te dar um exemplo bobo aqui nesse negócio de bateria, né? Então, tecnicamente falando, você tem baterias idênticas, só que com os polos invertidos. Então, uma o polo positivo é para o lado direito, a outra é polo positivo para o lado esquerdo. Né? E se você põe um atendente lá que não tem o mínimo de noção, o que acaba acontecendo? Esse atendente, e que não faz essas perguntas, esse atendente, no final das contas, você vai sair da tua oficina, por exemplo, e eu vou falar, tem muita loja de bateria hoje que entrega a bateria na moto, ele vai ter que sempre levar duas, ao invés de levar uma. Né? Porque ele não sabe direito o que o cara tá precisando. Então se ele tem o mínimo, se ele tem uma pequena triagem de início aí, você já melhora ali, até porque no final das contas você está carregando mais peso, é mais combustível que você vai gastar, é mais pneu que você vai gastar, é mais desgaste no equipamento que você está levando, né? É mais tempo para pôr isso lá. Então não dá para você sair com 2 ou 3 ou 4 entregas ao mesmo tempo. Então tem um monte de problema que pode incluir se você não fizer as perguntas mínimas no início do negócio. Exato. Né? Então, eu acho que... E vai ter até coisa antes disso, né? Varrer a oficina, né? Varrer o ambiente de trabalho. Será que eu... Às vezes o cara... mas o cara é porco, ele não limpa o ambiente de trabalho. Não, cara, não é. É que ele não foi condicionado a fazer isso, né? Pode continuar, desculpa. A intromissão aí. E quando você tem o processo, por exemplo, você cria as perguntas e você cria também como deve ser a resposta para essas perguntas. E, Márcio, sabe um outro equívoco que geralmente o empresário faz, o empreendedor faz? Ele pensa assim, puxa, mas... primeiro, ele acha que criar o processo vai demorar muito. Mas ele deixa de olhar para o quanto ele vai ganhar. E você elencou agora algumas situações, algumas das ações que ele ganha dinheiro se ele tiver um processo. Segundo, a performance do negócio dele aumenta consideravelmente. Por quê? Além dele saber o que precisa ser feito, e a equipe dele também, ele tem a oportunidade de melhoria. Quando eu não tenho o processo e as coisas estão tudo na minha cabeça, eu não melhoro o meu negócio. É aquele tipo de negócio que a gente olha para o nosso negócio, assim, o empreendedor que olha para o negócio e fala assim, por que será que o meu negócio não cresce? Se eu tenho tanta dedicação, eu trabalho tanto, por que o negócio não cresce? Porque a gente não enxerga como ele pode crescer, aonde estão os pontos de melhoria, aonde eu estou errando, aonde eu preciso potencializar. E se eu tenho isso escrito, eu vou pegar um dia do mês, por 1, 2 horas, eu vou sentar com o meu processo e vou pensar assim, como eu posso melhorar esse processo? Como o Davi pode melhorar o processo para, ao invés de 1 cliente por hora, ir 2 clientes por hora? E aí, se eu tenho isso no processo, eu consigo medir. Travou de novo. Vai lá. Voltou. Travou? Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Vai lá. Voltou. Acabou então, o pacote. Travou? Não, vai lá. Tô brincando, vai lá. Se eu tenho processo, eu consigo medir e medir se aquilo tá bom ou não. E olha, é uma coisa assim tão mágica. Mágica no sentido, né? Você tem a dedicação ali. Que cada vez que você senta com o processo, você consegue melhorar. E sem perceber, você também está melhorando como empreendedor, como empresário. E aí o teu negócio começa a crescer. A Marcela querida, colocou ali. Intencionalidade melhora a performance. Porque você está olhando para aquilo, você sabe o teu ponto de partida. E se eu abasteço todas essas informações, eu deixo só na minha cabeça, o negócio não vai crescer, dificilmente esse negócio vai crescer. Porque eu estou trabalhando tanto com a demanda, que é aquele típico negócio que ele vai caminhando de acordo com o que o mercado empurra, com que as coisas vão acontecendo. Então não é ele não tem um negócio na mão, ele não tem o domínio. Só que aí tem um problema, né? Só que tem um problema, que é quando a gente entra em crise, que nem está acontecendo agora, o mercado deixa de empurrar e você, né, diminui. Perfeito. E outra coisa que a gente tem visto muito aqui, Milena, eu queria até que você comentasse,
Você falou agora há pouco que o funcionário não sabe o que faz, o negócio não cresce e tudo mais. E aí o que a gente tem visto muito aqui é muita gente falando assim, bom, o negócio não está indo, meu negócio não cresce, não vai, e cara, o que eu ganho hoje eu ganhava antigamente como empregado e eu vou fechar o negócio e vou voltar a trabalhar como empregado. Né? É o passo para trás. Né? E às vezes esse passo para trás ele fica para sempre porque ele acaba acreditando que o negócio não vai dar certo e que aquilo não funciona. Né? Eu acho que isso é pior do que, sei lá, acho que a pior situação que pode ter dentro do negócio é o empresário desistir porque ele não conseguiu tocar, porque ele não faltou processo, né? Que eu penso? Às vezes, o fato dele desistir também não deixa de ser um processo, porque lá atrás pode ser que ele não tenha feito um processo de estruturar o negócio para que o negócio pudesse crescer. Então, ele desiste, mas de um negócio que ou tem potencial para mais, ou nunca teve potencial. Porque lá atrás, pelo menos da forma com que ele oferece esse produto. Porque lá atrás ele não fez, a gente chama isso de formatação. Ele não formatou o negócio para que o negócio fosse sustentável e tivesse condições de crescer. Não deixa de ser um processo, né? Não deixa de ser um processo. Então a gente está falando assim, qual que é a sequência? Que eu vou complementar com isso que você falou. Departamentaliza, cria as atividades cria o como, o processo, que processo é como. Então, atividades, o que, processo, como. E aí, se você tem uma cerejinha do bolo que se você não faz, você também corre o risco de ter uma empresa linda, organizada, com processo para todo lado, mas paralisada. Que é implantar os indicadores de desempenho. Então, como é que é? Você vai pegar aquelas mesmas atividades e vai pensar assim, uma por uma. Como é que eu meço o resultado dessa atividade? Como eu meço? Tem algum número? Tem algum resultado que eu gostaria que essa atividade me proporcionasse? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo aí que você deu do Davi, da bateria. Ele vendeu a bateria. Então, o processo de atendimento a cliente, ele pode ter um processo lá de satisfação dos clientes, ou ele pode ter um processo de quantos clientes ele quer atender por dia. E aí, para isso, ele vai lá colocar uma meta de clientes por dia. É tudo matemática. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu acredito que você vai concordar com isso, é que gestão é matemática pura. Matemática, matemática, matemática. Então, esses indicadores, eles também têm a sua separação. Então, nós temos indicadores operacionais, que é quantos clientes eu vou atender, quantos produtos eu tenho que comprar para ter ali no estoque mínimo. Pode ser que esse negócio de estoque, depois dessa pandemia tenha uma mudança drástica aí, né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Então, quanto precisa estar o meu estoque? Quanto tempo eu demoro para instalar uma bateria? Porque também, olha como o processo é importante. Não é só vender. Às vezes as pessoas acham que o processo é só para vender mais. Mas se eu não tenho processo e eu vou lá e aumento a minha venda e eu não tenho processo de entrega, ou principalmente serviços, né? Eu não tenho esse processo de medição da produtividade dessa entrega, eu corro o risco de falir só aí. Porque eu vendi muito mais do que eu consigo entregar, né? Ou então... Quebrou de tanto vender, né? Quebrou de tanto vender, Aliás, essa expressão, eu gostei muito dessa expressão, que eu sempre costumo dizer assim, que faturar mais não quer dizer ganhar mais. Você pode... faturar muito e por não ter um processo, a tua rentabilidade vai diminuindo. Uma vez eu escutei assim de um empresário, Márcio, Milena, eu quero voltar a faturar menos. Aí eu falei, você tá louco? Você lutou tanto para faturar o que tá faturando? E ele falou, Milena, e se eu te falar que quando eu faturava menos lá naquele período, eu ganhava muito mais, colocava muito mais dinheiro no meu bolso do que eu coloco agora. Porque não tem o processo. Né, de validação de tudo isso. Então, o indicador de desempenho, que é como eu vou medir essa atividade, ele é fundamental para que o processo ajude a empresa a crescer. Senão, a gente só vai ter uma empresa organizada. Só vai ter uma empresa organizada. E, na verdade, dá para
calcular, por exemplo, o indicador de desempenho, se eu devo contratar um funcionário a mais ou não, né? Exato. Se eu devo treinar mais esses funcionários, inclusive a Beth Fernandes aqui, se eu devo colocar mais produtos na minha esteira para eu vender, né? A Elizabeth, ela foi aluna nossa aqui, ela fez uma pergunta e uma outra pergunta, acho que no YouTube também, a gente vai tentar responder ela aqui. Vou fazer ela para você responder. Bom, da Beth é o seguinte, então sempre é bom então dar um treinamento ao funcionário e deixar claro de como é o processo da empresa? Né? A minha resposta é sim. Muito importante, porque sabe o que acontece? Quando a gente contrata o colaborador, cria-se expectativas. Nós criamos uma expectativa em relação ao resultado do colaborador e o colaborador cria uma expectativa em relação à empresa. Se essa expectativa não é alinhada no início, daqui a pouco a gente está falando que esse colaborador não está atendendo as expectativas e a gente vai ter que querer trocar, querer colocar uma outra pessoa. Aí você vai colocar uma outra pessoa, você vai ter o mesmo problema. A gente costuma usar uma expressão que é: você precisa combinar o jogo com o cara. Não é deixar ele sair jogando e faz aí o que precisa ser feito. Às vezes é até na entrevista já que você já combina isso, né? Você já deixa muito claro o que tem que ser feito na entrevista, como que isso é pago, como que tudo é feito. Porque às vezes a gente faz entrevista e só fala o salário que o cara vai ganhar e não é bem por aí, né? Você tem que ter todo o contexto. O nome disso, na verdade, é integração, né? Você tem que integrar ele ao seu time, né? Falando da cultura que existe aqui, como que se fazem as coisas, tudo mais. Acho que é nessa linha aí, concorda? Exatamente, Márcio, exatamente. O processo seletivo, olha, esses dias eu estava falando sobre o processo seletivo. Ele tem uma importância tão grande na empresa, porque eu vou fazer uma pergunta para quem tem empresa que está aqui. Quanto de dinheiro, porque quem é empreendedor teria que ter esse número que eu vou falar agora. Se você fizer gestão correta da sua empresa, você teria que ter esse número que eu vou te falar agora. Quanto custa um colaborador para a sua empresa, você treinando e acompanhando os resultados desse colaborador? Não estou falando de salário, tá? É o quanto esse colaborador custa em relação ao seu faturamento. Porque a gente investe tanto no colaborador depois que ele entra, dando treinamento, acompanhando, mandando para treinamento fora da empresa, contratando consultoria, a gente investe muito. Só que na hora da contratação, o que a gente faz, Márcio? A gente marca com 2, 3 lá, que a gente analisa um currículo, um papel, que a gente pode colocar qualquer coisa ali. Pode continuar. E aí... Eu estou me colocando na situação aqui. Tá. A gente faz uma entrevista, e nessa entrevista, gente, o que vai acontecer? Se o Márcio for me entrevistar para me contratar, eu vou falar alguma coisa que me desmereça? Não vou. Eu vou falar o que o Márcio quer ouvir. Então, tudo vai ser lindo ali. Então, o processo seletivo, a gente defende muito na Franquear que precisa ser um processo. Não é uma entrevista. Ele precisa passar por um processo e conhecer, é bem isso que o Márcio falou, para conhecer a cultura da empresa, entender quem são, o que eles defendem, como eles gostam de trabalhar o crescimento da empresa, para que esse cara também entenda se é ali que ele quer trilhar a carreira dele, né? E depois que ele foi contratado, isso que o Márcio falou tem uma importância também muito grande. Faça o treinamento de integração. O que é isso? Quantas empresas, infelizmente, a gente vê o cara entrando no primeiro dia de trabalho e a gente coloca ele sentadinho lá e fala mais ou menos o que ele tem que fazer e boa. O cara que reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, vê se ele vai conseguir. E vai. Só vai. Só vai. Eu tenho que integrá-lo, eu tenho que apresentar os departamentos da empresa, o que faz cada colaborador ali, aonde está cada uma das situações. De onde essa empresa surgiu, a história, de onde nasceu o Infracursos, em que momento ela está agora, qual é o planejamento do Infra para os próximos anos, aonde a gente quer chegar. Porque, olha, só isso tem uma importância tão grande, porque o cara, a hora que ele escuta o Márcio falando qual é a projeção que ele tá buscando para o Infra, ele vai falar, puxa, eu vou me dedicar nessa empresa porque é aqui que eu quero ficar. Imagina quando essa empresa chegar nesse patamar, eu quero estar aqui fazendo outras coisas, né? Então, tem muita importância o processo desde o momento da contratação. Eu acho que com relação a isso que você falou,
a gente talvez serve como dica para quem contrata aí. Nós vamos cair daqui 10 minutos, eu vou reconectar, tá? Daqui 10 minutos a gente cai. Então quem tá aqui, se cair, vai dar 10 minutinhos vai cair. Tá? A não ser que o Instagram dê um bônus agora, até ele tá dando alguns bônus. Para nós não tem dado, não. Né? A gente costuma derrubar. Mas se cair daqui 10 minutos, eu vou reconectar. Okay. Vamos lá. Então uma dica que pode ser... E eu li num livro isso do Thiago Conser, que ele fala que você nunca deve contratar alguém, ele fala de vendas, né? Mas ele fala que você nunca deve contratar um vendedor e na entrevista fazer uma entrevista homem a homem, sozinho com essa pessoa. Porque vendedor já é vendedor porque, né, ele vende, né, em teoria. E se ele for bom, cara, você vai se apaixonar por ele e vai contratar porque você se apaixonou por ele. Isso é um problemão. É verdade. Né? E aí o Marcelo, de novo, o Marcelo Germano, que eu tenho ouvido muito ele, eu fiz o treinamento e tudo mais, e ele fala sempre o seguinte, contrate devagar e dispense rápido, demita rápido. Perfeito. Se você percebeu que não rola, que não é a tua cara, que não vai fazer, que o camarada ali não segue, não tem a mesma cultura da empresa, não vai funcionar, não perde tempo. Às vezes vai 6 meses, 1 ano, e você fica ali atrasando a vida da pessoa que está ali infeliz com você, e, de certa forma, também atrasando a sua empresa de crescer, né? Exato. Como a gente vai voltar, depois, se o pessoal quiser, eu posso explicar como é que a gente faz o nosso processo seletivo. Aí vai ter um tempinho maior. Ótimo. Tem algumas etapas, e cada uma delas tem um porquê. E o que a gente consegue analisar. Mas é fundamental que a gente invista mais no processo seletivo. Tem uma pergunta aqui do YouTube, eu não sei se tem mesmo, tem, né, Fran? Uma pergunta, né? O Mair Vinícius comentando que ele demorou para conseguir implantar essas configurações na oficina dele e que desde que ele implantou melhorou bastante. Tem um comentário aqui do Mair Vinícius. Mair Vinícius ele tem uma oficina lá em Votuporanga, ele foi aluno nosso também. Ele está falando que ele demorou para conseguir implementar alguns processos dentro da empresa dele, mas que depois que ele implementou a coisa melhorou muito, né? Tomou outros rumos. A gente deixa de sofrer, né, Milena? Essa é a verdade. E esse sofrimento, ele tá muito ligado à expectativa que a gente comentou, né, Márcio? Porque, assim, tô tentando lembrar onde eu ouvi isso, não é coisa da minha cabeça, não. Que eu acho que eu sigo uma pessoa, eu acho que é da Camila Viriato, e ela diz assim, tudo que você quiser que o teu colaborador saiba, conte para ele. Porque ele não tem essa obrigação de adivinhar pensamentos. De adivinhar nada é óbvio, né? Era dele. Então, tudo que o colaborador precisa saber da função dele, da atividade dele, conta para ele. E aí, para ajudar nesse processo, né, de contar para o colaborador o que ele precisa fazer, claro, é o processo, é o treinamento e tudo mais. Outra coisa do treinamento, né? Não é a pauta aqui, mas treinamento... Ih, travou. Travou. Tava indo. Tô te ouvindo, vai, pode falar. Não tô mais. Aí. Fala, vamos ver se sai voz. Voltou? Voltou. Tá. Treinamento, outra coisa, é outro equívoco que o empreendedor comete, né? Ele diz assim, Milena, minha equipe não está performando. E aí eu pergunto, como foi o treinamento? Como é o treinamento dos colaboradores? Como é que está esse processo de treinamento? Aí eles dizem assim, nossa, foi muito intenso. Quando ele entrou, ele ficou 1 semana treinando. 15 dias treinando. E aí eu pergunto assim, quanto tempo faz que a pessoa está na empresa? Ele já está aqui com a gente há uns 3 anos, 1 ano, 2 anos. E nunca mais teve treinamento. Gente, a nossa vida, olha para a nossa vida pessoal. Olha para esse momento que a gente está mudando. Vivendo. O quanto mudou. Mas vamos tirar essa intensidade de pandemia. Mas antes de pandemia. Quanta coisa muda na nossa vida em 1 semana? Você imagina um colaborador, a atividade dele passar 1 ano sem ter um treinamento de reciclagem. E aí tem uma outra coisa, assim, tudo é processo, viu, Márcio? Tudo isso que a gente está falando, né? É processo. O que é o processo do treinamento? Define uma data,
Pega a sua agenda, pega a sua agenda. Ah, Marcelo, não sei se a Marcela tá aí. Ó, Marcela! Pega a sua agenda e coloca lá. Toda última sexta-feira do mês, sábado do mês, nós vamos fazer o treinamento de reciclagem. Trava sei lá qual dia, trava o dia para que isso aconteça. Porque o que acontece geralmente é, nossa, a gente precisa treinar a equipe. Nossa, preciso marcar um treinamento de vendas. Passa por um colaborador e fala, nossa, esse cara tá precisando treinar. E, gente, isso nunca vai acontecer. Se a gente não definir essa data, as coisas não vão acontecer. E isso também é um processo. Definir que data que eu vou parar para treinar os colaboradores é um processo. Porque por mais que eu tenha que mudar alguma coisa ali na frente, é um ajuste. Agora, se eu não tenho essa data definida, o mês passa, o bimestre passa, o trimestre passa e eu não treinei. Né? Isso também. E não faz nunca, né? Nunca. Nunca faz. E, na verdade, uma das coisas que tem que ser faladas, né, e analisadas, a gente vai cair daqui 4 minutos, tá? Tá. E o que é? Então, quem tá aqui, pessoal, a gente vai cair e vai reconectar, tá bom? Então, o que acontece? Faz a análise. Quem deveria treinar os funcionários? Quem deveria estar olhando para tudo isso? Se for você, talvez você não está fazendo o seu trabalho. E faz a tua análise como patrão. Como patrão não, como empregado dessa empresa. Talvez você é o pior funcionário da empresa. Né? E aí, o que você faria? Quase sempre é. Fala de novo que cortou. Esse é um outro ponto. Hã? Fala de novo que cortou. Quase? Eu digo que sempre é o empresário. Quase sempre é ele que está deixando de fazer algo ou fazendo algo em excesso. Quase sempre é. A gente às vezes escuta de gestores, de gerentes assim, nossa, minha equipe não está performando. E com reflexão do que esse gestor está fazendo, eu entendi. Cruzou o teu áudio. Fala de novo, repete, por favor. Não sei se eu vou voltar de novo, mas outra coisa que acontece, os gestores, às vezes, né, nas reuniões, eles falam assim, Milena, a minha equipe não está performando. E eu sempre falo que a equipe é reflexo do líder. Então, esse líder, ele precisa analisar como estão os processos dele. Se ele está, às vezes é o que ele não está fazendo ou o que ele está fazendo que está impactando na equipe de forma negativa em relação à performance dela. Ele não tem processo. Hoje de manhã, não sei se a Lu está aí ainda, hoje de manhã nós estávamos falando isso, né? Sobre um caso que a gente estava analisando. É um empreendedor. E ele precisa ter esses processos embasados para que ele possa enxergar aonde a equipe precisa melhorar. Então, ele quer que a equipe melhore, mas ele fala assim, quando a gente pergunta em que? Qual é o indicador? O que ela precisa performar mais? Aí ele generaliza tudo e diz assim, ela precisa melhorar. Quando eu generalizo, eu não tenho condições de trabalhar no ponto de melhoria, eu não tenho processo, né? Não consigo identificar isso. E aí, Marcos, fechando aquele ciclo, né, do departamento, atividades e o processo. Você tem 1 minuto e meio. Ah, não vai dar tempo. Vou esperar então, para falar lá do outro lado. Eu quero fazer uma colocação a respeito desse detalhe que você falou aí do empreendedor não saber, né, dele generalizar. Eu acho que a gente também passou por isso aqui. Né? Eu vou pedir para quem fez uma pergunta aqui, ó, a Beth, de novo. Vou pedir, deixa eu tentar ler aqui, ver se dá tempo. Eu tive uma gerente que não parava funcionários na empresa, mas
Então, para quem nunca fez live, aparece no cantinho da tela aqui, a gente sabe que vai cair. Nós estamos reconectando as outras plataformas aqui de novo. Pessoal, está nas outras plataformas, Facebook, YouTube, a gente caímos, né? Mas já voltamos. Vladimir, olha o Vladimir aí, ó. Esperando a galera voltar. Foi? Foi. Tomara então, que essa caso menos. Deixa eu só... acho que ela nem voltou ainda. Vamos ver se a Beth volta aqui. Beth, se você tiver aí, dá um joinha aí pra gente saber. Beth Fernandes. Ela tem uma oficina, Marcos? Ela fez treinamento com a gente aqui, eu não sei exatamente com que ela trabalha hoje. Hoje nós estamos internacional. Tem um venezuelano, que é meu amigo Vladimir, que está aqui. Né, e tem o Vinícius, que está lá na Portugal. A Beth voltou aí. Bom, deixa eu colocar o meu posicionamento em relação a isso. Né? Ela falou que não parava funcionários mais do que 3 meses. Depois você escreve aqui o que você está fazendo hoje aqui, Beth, que eu não me recordo. Na minha visão, e aí isso aconteceu com a gente aqui, tá? Por um bom período, principalmente no início. Como a gente não tinha processos definidos, né? Acho que nem eu sabia direito o que as pessoas tinham que fazer aqui, porque a gente se pendura muito na parte técnica, né? A gente monta um negócio porque eu sou um bom técnico, e aí eu acho que só o fato de eu ser um bom técnico, vão chover clientes, vai estar tudo lindo, não é bem assim, a gente sabe disso. Isso. Né? Então, eu perdi muita gente boa aqui no meu negócio, passou por aqui, pela falta dos processos definidos, né? Porque eu também não sabia o que as pessoas tinham que fazer, e elas não geravam resultado, e aí eu julgava, eu e a Vera, no caso, né? Vou distribuir também a culpa para ela, né? Olha aí, Vera. Eu julgava que este funcionário não entregava resultado porque ele era ruim, né? Então, assim, então como dono, como gestor, né, como empresário, eu acho que a gente tem que ter a cabeça bem aberta para olhar também, enxergar os nossos erros. Acho que o problema, às vezes, é na gente, não é no funcionário, né? Às vezes também é nele. Mas sempre é em você, porque se você contratou errado, a culpa é sua. Pelo menos essa é a minha forma de enxergar. Né? Se você não fez um processo de contratação lá, legalzinho lá, e contou tudo que ele tem que fazer, e deixou bem claro, e tal, e segurou por muito tempo esse funcionário, a culpa também é sua. E tem que ter a humildade de receber o feedback negativo, né, quando ele vem também. Às vezes vem de baixo. Não é fácil, né, Márcio? Sim, não é fácil para ninguém. Porque aqui, ó, não sei se envolve nosso ego enquanto empreendedor, né? Eu não sei se você chegou a ver, que a gente agora usa uns botões no peito aqui, eu acho que eu te contei, né? Sim. E aí, outro dia, eu vim sem uniforme e sem os botões aqui. E vim de propósito, porque eu queria deixar isso claro para eles. Eu vim trabalhar com a camiseta preta e não falei nada. E fiquei trabalhando o dia todo com a camiseta preta para ver se alguém me falava alguma coisa. E no final do dia, ninguém falou nada, eu fiz uma reunião. Eu falei, cara, eu quero entender se vocês não viram nada de errado hoje no dia. Em mim. Não tem nada de errado, E o funcionário com medo de falar, né? E no final das contas eu falei, cadê meu uniforme? Né? Se eu cobro que vocês venham de uniforme, eu tenho que, no mínimo, dar o exemplo. Né? Se eu cobro que vocês usem os botões, eu tenho que estar com os botões no peito todos os dias. Né? E por que disso? Porque o exemplo vem de cima, né? As palavras têm poder, mas o exemplo arrasta, né? Então, acho que é essa a linha. A inspiração, né, é necessária. Sim. Então, eu falo que a culpa sempre é do líder. Não importa se ele é dono, ou se ele é funcionário, ou se ele é
gerente, mas eu acho que a culpa do erro sempre, 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 sempre é do líder. Um dia eu fui comprar, só para eu encerrar aqui para você continuar, mas um dia eu fui fazer uma compra, eu não vou abrir o que era aqui, senão vai dar para saber qual empresa que era, mas eu fui fazer uma compra e aí o prazo de entrega era maior do que o prazo que o vendedor me deu, né? E aí no final das contas eu precisei falar, o gerente veio falar comigo, não, porque o funcionário deveria saber que o prazo para esse tipo de produto é X e não Y, então ele te vendeu errado e a culpa é dele. Eu falei, cara, o que você faz aqui dentro? Era uma moça. Eu falei, o que você faz aqui dentro? Ela falou, sou gerente. Eu falei, gerente dele? Ela falou, sim. Eu falei, então a culpa não é dele, é sua. Se ele não falou, a culpa é sua que não treinou, porque este produto, ele deixou claro para todo mundo que é a primeira vez que ele vende. E onde está a tua carta aqui de venda, falando que ele tem que falar que é a cada 15 dias ou tudo mais. Então, o problema é que a gente, todo mundo tem de assumir os próprios erros, né? Cara, eu concordo assim, complementando aí para a Beth, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Eu sempre parto desse princípio. Até porque o empresário ele precisa medir se a entrega do gerente está satisfatória e medir se existe o processo para o gerente também. Porque quantos gerentes eu não vi, a gente usa uma expressão que é assim, tá fritando o gerente. Fritando o gerente. Por quê? Principalmente quando o gerente já vem com experiência no segmento. Não, só o áudio. Tá meio... Eu odeio essas que a gente tá... Cortou, Milena? Não tá dando para te ouvir. Vamos lá? Aguardando. Vamos lá. Eu falei, eu vi. Foi? Voltou? Oi? A gente tá fazendo mudo. hora que trava. Tá mudo. Você trava toda torta. Vai lá, acho que agora tá. Tá, agora tô. Tá. Então, quando o gerente, principalmente quando o gerente já vem com experiência no segmento, eu abro mão do processo e falo assim, olha, nós precisamos dar um jeito aqui na minha equipe, dar um jeito na equipe, e aí esse cara sai fazendo, e sabe, Márcio, uma coisa que eu sempre alerto, dificilmente a pessoa vai acordar pela manhã e vai falar assim, hoje eu vou fazer tudo errado, hoje eu vou arrebentar. Não vai, né? É todo mundo querendo acertar. É todo mundo dando o seu melhor. Mas, Milena, se o melhor desse cara for isso, pelo amor de Deus, eu escuto. Eu falo, mas na cabeça dele, às vezes é o melhor que ele tá dando. Se você não falar para ele que não tá legal, ele vai continuar trabalhando dessa forma, porque tá achando que tá bom. E para isso, o que eu ia falar lá antes, Márcio, o que é uma outra coisa que a gente sugere? Então, só recapitulando rápido. Departamentalizou, criou as atividades, criou os processos, criou os indicadores. Aí o que está faltando para fechar isso? Feedback. Feedback do processo. E aí a gente tem a oportunidade de fazer, não sei se alguns aqui já ouviram falar sobre avaliação 180 graus, 360 graus. Eu gosto muito da 360 graus. Nós fazemos isso inclusive na Franquear, que é o seguinte, existem os nossos processos e os nossos indicadores, com base nesses processos, nós dividimos. Depois, se precisar dar exemplo, você que conhece o teu público, você me fala. Nós dividimos entre processos objetivos e processos subjetivos.
indicadores objetivos e indicadores subjetivos. O que é um indicador objetivo? É se ele atingiu a meta de ligação, se ele atingiu a meta de vendas, se ele atingiu a meta de ticket médio de alimentação. Os colaboradores, Beth, tem que ter processo para aumentar ticket médio. O que ele fala, o que ele oferece, como é que ele aborda, isso é um processo para aumentar ticket médio. Aproveitar que aquela pessoa já está ali na frente e eu preciso vender mais para ela, isso é um processo. Então, indicadores objetivos. Avalia se eles atingiram a meta. E aí a gente tem os indicadores subjetivos, que é o comportamento dessa pessoa, que foi o que você fez com o lance da camiseta. Qual é o ponto? Lá na Franquear, por exemplo, a gente tem um comportamento, tem indicadores subjetivos que analisa até o humor da pessoa, porque ninguém merece estar ali convivendo com pessoa mal-humorada, né? Então, como é que tá a Milena no humor? Eu sou avaliada pelo meu humor. Como é que tá? Lá a gente tem um indicador que é assim, orar e vigiar. Que é assim, essa pessoa tá julgando muito o outro, ela tá julgando o colega de trabalho, ela tá julgando o cliente. Então, a gente mede a pessoa pelo orar e vigiar dela. E aí, então, uma vez por mês, eu sento para fazer a avaliação 360. Então, é assim, parece um negócio do outro mundo, gente, mas não é. Confia em mim. Quando vocês implantarem, vocês vão ver que é assim, ó, é muito rápido e os impactos que isso gera na performance da equipe é fenomenal. Então, o colaborador é a mesma avaliação, tá? Então, eu faço a minha própria avaliação. Como é que eu me enxergo? Eu atingi minha meta? Como é que tá meu comportamento? Eu dou nota de 1 a 10. Eu vou lá e dou uma nota para mim. O colaborador, ele também dá uma nota. Aí ele faz a avaliação dele. Ele também dá uma nota para ele. Como é que eu estou aqui, de 1 a 10? Tem uma data do mês que nós sentamos para discutir. Ele apresenta a nota dele, eu apresento a nota que eu achei dele. Então, é assim, ele se avalia e eu avalio o colaborador. E depois o colaborador me avalia. E aí é por isso que é 360, porque todo mundo está avaliando, né? E a gente tem a oportunidade ali de mudar coisas, de resolver mal-entendidos, e para isso a gente tem que ter humildade, obviamente, porque foi o que o Márcio falou, não é fácil ouvir. A gente tem que se despir do ego, sentar ali e falar assim, no começo não é fácil, não é legal, porque as pessoas se ofendem, a gente se ofende. É ruim ouvir, né? Quando a gente acha que tá legal e não tá. Mas quando você entende que aquilo é para melhorar o seu processo como profissional, você não vê a hora de receber o feedback. Porque você quer saber se você melhorou naquele indicador. Isso também é processo, né? Sim. Isso faz parte da cultura da empresa, né? Você vai conseguir melhorar essa cultura. E se você que está aqui é líder ou tem empresa... É legal falar também o seguinte, liderar é muito legal ter o nome de líder, né? Mas não é gostoso, né? Nem sempre é gostoso. Então, liderar, ensinar as pessoas... Não é confortável, né, Márcio? Não, nem um pouco, nem um pouquinho, né? Porque às vezes você vai ter que falar, vai ter que ter aquela conversa que você não gostaria de ter, né? Às vezes você vai ter que desligar alguém que você... Cara, não gostaria de desligar essa pessoa porque eu gosto muito dela, mas de repente ela já não faz mais parte do contexto do negócio. Deixa eu te falar então sobre isso, Márcio, que você colocou agora. Quando você dá o feedback com frequência, me informando que está desencaixado, ele mesmo decide sair. Porque ele enxerga. Sim. Ele enxerga que ele não está somando, que ele não está contribuindo. E ele começa a se sentir mal, porque ele vê que ele não está conseguindo fazer parte do todo. E aí ele opta por sair. É muito incrível. E na verdade, não é honesto também quando você dá um feedback. Na minha opinião, e eu já fiz muito isso no passado, hoje eu não faço mais, mas assim, aquela historinha de, eu vou te dispensar, porque você viu, né? Caiu o nosso faturamento... e a coisa tá difícil, eu tomei um prejuízo, e na verdade não é nada disso, né? Você tá lá só camuflando. Cara, tua obrigação enquanto empresário, enquanto dono do negócio, na minha opinião, é desenvolver pessoas. Um negócio só existe. E, aliás, eu acredito muito nisso a gente vê
indiferente se o vírus mata, se não mata, se é o MS, se é Bolsonaro, se não é Bolsonaro, quem que é, na minha opinião, e tem o Conrado Adolfo fala muito disso também, quem vai mudar esse país somos nós, pequenos e microempresários. A gente tem essa capacidade de fazer a mudança no país. Não vai ser governador, não vai ser político nenhum, porque na verdade a gente comprova isso com a guerra que eles estão criando. Eu estou falando aqui, a Milena travou, mas com a guerra que eles estão criando aí, por causa dessa doença, a gente só vê briga e ninguém está pensando no pequeno empresário, no povo de verdade. Quem pensa no povo, no pequeno empresário, somos nós mesmos aqui que estamos trabalhando. Não sei se você concorda comigo, mas acho que é nessa linha. Exato. É isso mesmo. Eu estava lendo o que a Beth colocou ali, que ela gerenciava na base do ódio, mas ainda assim, eu sempre pergunto quem é que tem essa Tá quem cortando. é que tem essa possibilidade de gestor? Tá. Será que é bom sair de novo? Voltou? Não. Espera aí. Agora melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou mesmo? Você ameaçou, ele ficou com medo. Então, quem é que tem essa oportunidade, Beth? É o empreendedor que precisa trocar esse gestor, mas eu vou até um pouco além. Talvez tenha sido o teu processo seletivo. Por quê? Alguém que gerencia a equipe na base do ódio, eu consigo detectar no processo seletivo. Daqui a pouco eu vou falar sobre as etapas. Então, eu consigo. Se não for só a entrevista que o Márcio falou, né, de que ele quer vender o que ele faz para você na entrevista. Então, se eu sigo um processo seletivo, eu consigo identificar. Às vezes, aquela pessoa vai falar coisas que fogem dos meus princípios. Eu vou colocar uma situação para ela que eu vou sentir. Isso dá para sentir. E olha, gente, por favor, eu não estou falando aqui, eu canso de repetir isso. Aliás, não canso de repetir isso. Eu não estou falando aqui que tem pessoas melhores ou piores do que as outras. Eu estou dizendo isso porque talvez esse mesmo gestor que tenha essa cultura iria se dar muito bem. E lá Sim. ele seria o maioral, né? Então, não tem pessoa ruim. O que a gente precisa fazer no processo seletivo é identificar as características profissionais dessas pessoas e alinhar com os princípios da empresa. Se tiver alinhado, ok. Então, muito provavelmente, faltou uma análise... Estou colocando que você está permitindo aí, né? A análise sua. Muito provavelmente faltou uma análise mais detalhada no processo seletivo. Você identificar esse tipo de pessoa com essa característica. Né, Márcio? Sim, por isso que eu gosto de fazer entrevista, a não ser em alguns poucos casos, mas quando eu vou fazer um processo seletivo aqui, na verdade hoje a gente liga uma pessoa já liga antes para o candidato, fala as coisas básicas, horário, tendo em vista que o nosso horário aqui é um pouco diferente, não é horário de comércio, né? A gente trabalha no horário comercial, a gente trabalha em horários diferentes, né? Fala como é que funcionam os sábados, fala do salário, fala de algumas coisas já que a gente já oferece e que não oferece, e aí marca uma entrevista presencial com ela aqui, mas nunca é sozinho, sempre é com mais gente. Porque, na verdade, na entrevista com mais gente, a gente consegue colocar essa pessoa, talvez, num estado de desconforto, e aí ela vai começar a mostrar mais quem é ela, né? Então, acho que talvez na entrevista a gente já consegue pegar isso. Quem é? Então, por esse motivo, a gente... Eu vou falar aqui, eu vou falar o processo que a gente usa lá. E você vai complementando aí com as coisas que você... E só a última frase aqui, talvez, mas nunca contrate quem você não pode demitir, né? Sempre contrate alguém que você possa demitir se não der certo. Porque às vezes você vai contratar o amigo, o primo, o parente, não sei quem, e aí depois você vai ficar com o dedo na hora de demitir, e isso é um problema grande. Vai lá, Milena. Tá ouvindo? Parece que travou de novo. Tá ouvindo? Milena? Oi?
Vocês estão me ouvindo? Pode falar, pode falar. Legal. Então, eu vi, cortou um pouquinho a tua fala, mas eu vi que você estava falando do contrate quem você pode demitir, né? Sim. Esse processo seletivo, nós sempre fazemos ele em grupo. De que forma? Precisa ter muita gente? 2, 3 pessoas já em grupo. Então, a primeira coisa, currículo, a gente analisa depois. Porque, claro, a experiência profissional é importante. Mas se eu tenho um processo que não avalia... Tem uma frase que a gente usa muito, Márcio, que é assim: eu contrato por competência e desligo por comportamento. Essa análise bem feita no começo. Eu contrato por competência e desligo por comportamento. Tem que ter o cocô bonito, né? Como diz a Luciana. Isso mesmo, cocô bonito. Sei. Pra quem não sabe, a Luciana é consultora, trabalha com a Milena. A Lu tem umas frases assim, sério mesmo. Tem que ter o cocô bonito. E aí, pra gente conseguir detectar... Uma outra coisa também, uma diretora minha que falava que ninguém vem com estrelinha na testa, né? Ou seja, por mais que a gente tenha um processo, às vezes a gente não vai saber exatamente como é aquela pessoa. Mas nós conseguimos diminuir. Cortou, Milena? Oxa! Tem os princípios para aquela função. Cortou? Cortou. Opa, pera lá. Vamos esperar a Milena voltar, pessoal. A internet dela não tá tão legal. Por incrível que pareça, ô Dona Nete, Vivo, sei lá quem que é que ela usa lá, tá melhor o 4G do que a internet cabeado dela lá. Wi-Fi. Vou aguardar a Milena chegar. Foi? Oi. E aí? Tá dando uma travadinha ainda, vamos lá. Voltou? Não, Vera, ela tá em Rio Preto. Meu Deus. Tá cortando. Que coisa essa... De Bonifácio tá melhor. Vai saber, né, Beth? Vai saber. Vamos chamando a Milena de novo aqui, vamos ver se ela vem. Se agora vai, se estabiliza. Esperando aí, vamos lá. Foi. Fala, Milena, vamos ver se funciona. Tá? Não tá sem áudio. E aí? A Beth deve estar melhor que a Net, né? Ixi, agora ficou ruimzaça. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue conectar com a Milena de novo aí. Aguardando a dona internet melhorar, né? Mas em breve estaremos com 5G, se Deus quiser, né? Estão falando de 5G aí. Vamos ver se rola 5G. Diz que o 5G dá quase para entrar no telefone aí e sair do outro lado, né? Vou voltar já já. Quem sabe, né? Qualquer coisa eu chamo ela de novo numa próxima ocasião. Aí a gente consegue, tenta melhorar essa... E refazer, talvez, esse conteúdo, né? Já que ele é tão interessante e tão importante para a gente tocar o nosso negócio, né, gente? Vamos lá. E aí, Milena? Você está sem voz. Os computadores, o telefone dela fala sozinho, sabe? É tudo da maçãzinha lá, ó. Então, os dela funcionam.
para funcionar. É a internet mesmo que não está colaborando hoje. Vou nela aqui, porque já que ela não consegue responder agora mesmo, né? É só o telefone da maçã, o notebook não, né? Mas o computadorzinho da maçã. Então, a maçã não está rolando hoje, né? A maçã depende de uma internet boa, né? Que é mais ou menos a história que a gente está falando aqui do funcionário, né? Às vezes você tem uma baita de uma empresa que funciona muito legal, que o teu negócio tem um potencial gigantesco, mas tem alguma pecinha lá que não vai. Às vezes você tem um funcionário melhor, o cara é excepcional, que poderia te dar um resultado excepcional, tanto para a sua empresa, quanto para ele mesmo, né? E aí, às vezes, a sua empresa, a falta de um processo, a falta de explicar para ele como é que ele tem que fazer, não deixa ele render no que ele deveria render. Consequentemente, esse cara começa a ter problemas dentro do seu negócio e a coisa não funciona. Vamos ver se vai agora? Eu tô achando Melhorou? que tá sem pagar isso aqui, viu, Marcos? Será? Acabou o pacote. Caraca, que loucura. Põe crédito. Põe crédito nesse negócio. Voltou? Tá ouvindo bem? Voltou. Você voltou para o Wi-Fi? Eu voltei. Vamos ver Aí, se agora melhorou. Melhorou. E você sabe que eu moro aqui no sítio quase, né, filho? Por isso que... Eu sei, eu já te levei nessa casa, lembra? É verdade. Aqui no fim do mundo, gente. Mas vamos lá. Não, mas aí tem fibra, pô. Era para funcionar. Não, a minha tem 200 e não sei o quê, mas não tá funcionando esse negócio hoje. Por isso que eu vim pra cá. Mas faz parte. Vamos lá. Ixi, Tá falando pra você já ficou muda de processo novo. seletivo, né? Isso. Tá mais ou menos. Fala, vamos ver se sai. E aí? Travou? A frase que falei a palavra que eu mais falei foi travou? Travou? Ai, meu Deus. Bom, nós vamos fazer o seguinte. De qualquer forma, eu já quero depois, na hora que terminar aqui, eu vou te chamar no privado aqui para a gente marcar uma nova data para a gente refazer, para a galera poder compartilhar mais. Aí eu acho que vai ficar melhor. Tá? Pode falar que eu estou te ouvindo agora. Então, tá ouvindo? Tá, vai. Vamos ver. Ixi, travou de novo aqui. Ô, Jesus! Você tem que fazer que nem o gato. O gato veio fazer uma live comigo aqui, ele veio e ficou em outra sala. A internet dele é ruim. Que o gato... Ó, cortou. Vai lá, vamos ver se dá. Se não der, a gente vai marcar uma outra data aqui pra gente poder discutir melhor. Vamos lá. Vamos ver quando que tem outro espaço aí dos convidados e a gente começa a seletiva e gestão de equipe. Eu perguntei o que o gato fez, que eu queria fazer igual. Não, ele veio na outra sala aqui. Ele veio em outra sala. Ele veio aqui. Podia ter feito a live do meu do lado do outro. Ele ficou numa sala e em outra. Não era para contar isso aqui, mas já foi. Esse gato é esperto, gente. Não é à toa que o sobrenome é gato. Ele dá a nota em goteira, esse cara. Ele ficou numa sala e eu em outra pra gente fazer a live. Ô, Marcos, tudo bem? Tá cortando, Milena. Tá picotando. Oi? Foi? Acho que melhorou agora. Lá, né? Eu acho que a minha aqui tá funcionando, a dela tá com um probleminha lá.
E de qualquer forma, o que a gente vai fazer? Eu estou chamando ela de novo aqui. E a gente vai marcar uma nova live dessa. Acho que agora vai. Foi? Tá sem áudio. Eu tenho fé. E aí? Tá Se sem cortar áudio. agora... Caramba. Ai, melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Você virou a câmera. E agora? Opa! Ainda bem que tava a porta fechada ali. Não tem ninguém pelado aí. Não pensou? A bagunça. Tá me ouvindo bem? Tô. Mais ou menos. Agora já travou de novo. Então a gente tava falando... Eu vou fazer o seguinte, ó. Não tá muito ruim. Ó, vê uma data, a gente volta aí. Processo seletivo, Isso. tá? Isso. Vamos marcar uma nova data, tá? Eu vou ver com você, conforme for. Pessoal, tem uma outra live de quinta-feira, conforme for, a gente quebra a regra aqui. Se a Milena tiver agenda para essa quinta, eu vou falar com ela depois no privado aqui. A gente volta na quinta, tá? E aí na quinta-feira, às 8 da noite, a gente volta de novo aqui. Nem que for para eu passar um cabo daqui até lá para ela falar lá no... E a Milena mora uns 5 quilômetros aqui, uns 5, 6 quilômetros aqui. A gente passa um cabo e a gente começa de novo todo o contexto aí, que eu acho que vai ficar melhor. A gente consegue gerar um raciocínio mais legal aí com começo, meio e fim. E eu acho que vai rolar. Tá? Ela caiu de novo, já travou de novo. Eu vou... A Milena caiu de novo. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente ficou quase 2 horas, 1h30 aqui, mas deu 1h30. Tá? A gente vai voltar de novo. Olha lá, ela tá escrevendo aqui. Tá agradecendo. Né? E a gente vai voltar de novo para uma próxima live. Eu vou falar com ela no privado aqui e já vou desligar aqui a live, já vou chamar, eu vou ligar para ela, já vou falar com ela no privado. E aí a gente vai, eu já vou, assim que eu terminar de falar com ela, eu já gravo o stories aqui, ó, o story aqui para falar para vocês como é que vai fazer, como é que nós vamos fazer e dar continuidade no que ela começou a falar. Tá bom, pessoal? Lembrando que toda segunda e toda quinta-feira a gente faz as nossas lives, tá? Essas lives, elas são normalmente na segunda-feira com um convidado e na quinta-feira a gente faz uma live técnica, tudo bem? Eu só vou falar com a Milena agora e conforme for, a gente vai para quinta-feira terminar essa live. Bom, detalhe, quem está no Facebook, quem está no Instagram já está aqui, né? Quem está no Facebook, quem está no YouTube, tá? Eu vou pedir para vocês entrarem no Instagram e seguirem a página @infracursosoficial, tá? A live oficial é aqui no Instagram, tá? Então eu vou pedir para vocês entrarem no Instagram, se você está no Facebook ou se você está no YouTube, vem para o Instagram, né? No nosso perfil @infracursosoficial, começa a seguir a gente lá, que a gente vai fazer, tem live toda segunda e toda quinta-feira. Segunda-feira com convidado e na quinta-feira sempre com conteúdo técnico, tá bom? Milena, obrigado mais uma vez. Eu vou ligar para você aí agora para a gente já marcar essa nova data e dar continuidade.